É muito louco. Muito bom. O que vocês acham, e vocês percebem muito isso na prática de vocês? Tá mexendo? Tá mexendo, tá pulando, tá contraindo, tá acontecendo tudo aqui. O que vocês acham do papel do pai nessa construção, nesse primeiro mês e tal, nesse desenvolvimento todo? Porque eu percebi assim, a Laís, ela tá ali full time. Tipo, ela não tem outra opção. Ela tem que estar ali. Ela tem que dar de mamar, ela tem que dar banho, ela tem que trocar fralda, ela tem que estar ali. O pai parece que é uma escolha, uma opção. É isso que eu percebi, assim. E o mais importante, eu escolher me privar das coisas que eu gosto. A Laís não tem opção. Eu tenho essa opção. Então, assim, eu vou contar uma coisa que aconteceu essa semana passada, que eu tô mega arrependido. E já começaram as culpas, né? Já nasceu a criança e começaram as culpas. Tô mega culpado. E assim, aconteceu uma situação com a minha irmã e depois, se vocês quiserem, perguntem pra Desirê o que aconteceu. A Desirê Fernandes, vão lá. Eu não vou expor a garota aqui. Mas aconteceu uma situação com ela precisou viajar, ela tava muito mal e tal. E eu, como um irmão, minha filha não tinha nem um mês, falei, vou ajudar ela de alguma forma. A gente tava lá, eu falei, vamos viajar. Vamos ficar uma semana fora, vou te tirar daqui, vai resolver esse problema. E na hora, a Laís também concordou. A Laís ficou no meio do puerpério e ela, não, vai, me deu força. E eu falei, acho que pode ser uma oportunidade de vocês ficarem juntos e tal, você ajudar ela e tal, beleza, orar com ela, apresentar Jesus pra ela de uma outra forma e tal. E aí aquilo me fortaleceu, eu falei, é isso que eu vou fazer, eu vou ser o melhor irmão do mundo. E aí eu fui. Mano, quando eu cheguei lá, foi horrível, porque eu deixei a minha mulher sozinha, minha filha sozinha. E eu acho que quando a gente tá arrependido, a Bíblia diz que... Eu sou cristão, eu vou reparar. E que a gente tem que expor o nosso erro, né? Eu acho que isso, publicamente, é o que eu tô fazendo. E aí eu cheguei lá e eu fiquei tipo... Caraca, olha que merda que eu fiz, fenomenal. Eu larguei a minha mulher sozinha pra ajudar a minha irmã, tudo bem, a minha família, mas ela é minha irmã, ela não é minha esposa, é minha filha. Elas que estavam precisando de mim. E aí, enfim, foi horrível lá, a viagem e tal. Passou 7 dias, eu voltei. E assim, aí nesse meio tempo, Laís ficou super chateada também. Eu já tava pensando que ela tava com um caderninho aqui debaixo. Não, Vai, pode foram ir. várias. Foram listas, assim. Ela ficou super chateada. Eu fiquei muito culpado, triste, envergonhado. Eu tô muito envergonhado. Assim, É uma coisa que você nunca mais vai fazer de novo. Eu então já aprendeu a lição. Isso. Solta essa E eu tive culpa, a escolha. Né? Isso é que é o doideira. Ela não tinha... na hora ela falou, ela não posso ir, obviamente, eu não posso ir com você. Mas vai, ela me deu força. Então o pai parece que tem... E eu fui muito pela minha irmã, mas assim, eu fui também porque eu queria me divertir. Eu queria sair daquele... Dar um respiro, né? Dar um respiro. E eu tava muito assim. Eu fiz uma corrida antes de ir para o aeroporto, eu corri 10 quilômetros. Porque eu tava querendo fazer alguma coisa. E sair daquele ambiente, daquela escuridão, daquela luz vermelha. E não sei o quê. Então, o pai tem essa escolha. O pai se permite isso. Eu acho que é uma construção social, né? Inclusive, um não tem a escolha porque o outro tem, né? Porque alguém tem que ficar. Isso. Várias camadas nisso que você falou. Muito. Eu fui psicólogo. Eu acho que a consciência... E é muito legal falar sobre isso, porque a consciência de que a gente toma decisões não é motivado... Não sei o seu caso, mas assim, não foi motivado para ajudar o outro. Também é motivado porque eu preciso sair um pouco desse lugar. Quanto mais a gente analisa as nossas motivações reais das nossas decisões, inclusive a gente pode mexer nelas, né? E falei, caramba, o que eu tava sentindo? Foi um álibi. Eu tinha um álibi perfeito. Tipo, claro. Olha o que aconteceu com a tadinha da minha irmã. Olha vamos ajudar ela, vamos fazer isso por ela. Tem que ter um corte disso aqui, a gente divulgar isso para o mundo, assim, né? Porque não, eu vou fazer. Paterna, eu vou fazer isso, porque eu acho que precisa. E até, amor, tô me desculpando aqui com você publicamente. Nunca mais vou largar você, minha filha, sozinha. Me perdoa. Isso você já é uma pessoa muito melhor, com certeza. Porque assim como a mãe também, ela é uma pessoa e nasce o bebê, ela é outro ser humano e ela tem que se acostumar com isso. Então, eu acho que eu que não sou mãe, olhando de fora, eu vejo que o puerpério é muito isso. É um luto de quem a mãe foi, que ela quer se resgatar, mas ela não existe mais, ela é outro ser humano. E vai marcar ela muito. Isso que minha mãe... Só que pro pai isso também acontece. E o pai isso vai acontecer. Você vai lidar com várias situações que vão te botar à prova pra você aprender o que você tem que fazer. Você não tinha uma filha antes, agora você tem. A sua esposa deve ter sido sempre muito compreensiva com você. Falou, não, vambora. E aí isso te impactou de uma forma que...
A gente acredita em várias coisas, mas assim, independente da força que te faça ter uma reflexão, você refletiu. Você não vai fazer isso nunca mais. Com toda certeza, né? Eu espero que não. Não, Vamos amém. ficar de olho. Não, por favor, Mas gente, me e cobre. você vai aprender a ser a melhor versão possível de pai que você acha ideal. Então, o pai ideal é largar a criança e a mãe... Não é. Então, você já não vai entender o que isso é uma coisa... as experiências vão acontecer e nem sempre vão ser legais. E a sua reação em relação a isso é o que vai criar um exemplo para aquela criança. Né? Então, você não abandonou e foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Né? Foi um erro, não sei. A gente tem vários prismas aí. Mas você, como pai, assim como essa mãe, que é uma carga que não tem como, é maior, não tem jeito. É maior, não tem o que a gente Mas o pai faça. também está se tornando pai. Ele não era pai antes, agora está se tornando. Aí você vai ver os seus princípios, os seus valores e ver o que vai te guiar, né? Vou usar teu corte também. Não é bom? Essa parte aí também foi boa. Não, é exatamente isso, porque o casal está se construindo enquanto dois seres humanos. Uma coisa que você estava falando, estava pensando muito na comunicação, né? A gente precisa falar, inclusive se para ela era uma questão, e às vezes a gente, mas eu não vou falar, tem que falar. Falar, cara, não é legal. Não Me faça chamar isso. pra lucidez, né? Porque a gente precisa se comunicar. Porque depois que a criança chega, os espaços de comunicação ficam mais reduzidos, mais estressados, assim. Ninguém tá na praia tomando coco. Não, a gente tá ali cansado, com o peito doendo, com a conta pra pagar, enfim. Então, a gente tem que se comunicar. Falar, isso não é legal, esse limite aqui, eu gostaria que não fosse extrapolado. Isso aqui foi legal, né? Pelo outro lado também, isso aqui foi bacana. A gente reforça, né? A gente tava falando de psicologia no comecinho, né? A gente pode reforçar de forma positiva e negativa as coisas que estão acontecendo. Mas tem que se comunicar. Porque o que acontece? Vira o caldeirão, né? Vira o caldeirão, o negócio que eu vou mudar. E puerpério é ótimo pra fazer caldeirão. Vira o negócio, aí ninguém fala. Aí quando fala, explode, assim. E aí, explode porque tinha uma meia... E aí você acha que foi aquilo. Não foi aquilo. Não, tem uma coisa que tem vem muita vindo. coisa pra trás. É. E aí, as pessoas, elas têm perfis, né? Tem gente que se comunica. A gente vê isso muito nas famílias, né? Tem família que briga e dali a meia hora tá todo mundo ótimo. Tem família que ninguém briga. Que ninguém briga. Mas e fica aquela coisa velada, né? Fica aquele negócio de baixo, Isso é terrível, assim. isso é terrível. Eu acho que a gente tem que ser a família que fala, né? Não precisa nem brigar, mas tem que ser a família que fala. Tem que buscar. Se a gente não tem esse perfil, tem que buscar ter. Sim. Porque senão a maternidade, a paternidade vai trazendo um monte de camada, e o casal se afasta. Eu nunca vou esquecer, eu tive uma conversa uma vez com meu pai, dentro de, enfim, as dificuldades que eu tive com meu marido ao longo. A gente está casado há 8 anos, foram quase 4 crianças. E a gente teve várias dificuldades no ponto, na relação. Você tem irmãos? Tenho uma irmã mais velha e uma mais nova. A mais velha é de pai e mãe, e a mais nova é só filha do meu pai. E aí, eu conversando com meu pai, né? Falando, pai, tá muito difícil, eu quero meu casamento. Brigando, chorando as pitangas. E aí ele falou, cara, as pessoas se separam, tá? Assim, percebe bem que não se comunicar e sai pra lá e se afastar é o que faz as pessoas se separarem. Aqui o V, né? Aqui a gente ainda tá perto. Mas aí vai cada um indo pra um lado, pro outro. Chega um momento que as coisas ficam muito cada distantes. um tá de um lado. E ter um filho potencializa isso muito se a gente não olhar atentamente. E o que eu mais vejo de gente engravidando, depois se separa, o casamento fica muito ruim. E lá na raiz, tudo poderia ter sido um pouquinho diferente se tivesse uma comunicação boa de um lado, uma receptividade boa do outro também. Não tá no gibi. Gente, foi terrível. Tô me recuperando ainda. Ufa. Bom, Klein, você percebe um aumento de casos de... Nada a ver, né, agora? Você mudou o clima total. Enfim, vamos falar de obesidade infantil. Vamos falar de outra coisa, vamos mudar. Você percebe um aumento de casos de crianças obesas no teu consultório? Porque o que eu percebo, que isso acontece muito, mas em uma faixa etária que às vezes não é o público que a gente atende. Público, uma classe maior... Eu vejo menos isso do que, tipo, eu trabalhei muito em clínica da família no início, então eu percebia muito, tinha muitos casos de mães obesas, pais obesos, crianças obesas e tal, porque da salsicha já feijão com 5 dias e tal, tela colorida. Você percebe muito isso no geral e no teu nicho? Então, eu tenho até uma teoria sobre isso, porque eu não atendo muita criança com obesidade, mas a minha teoria a minha consulta são para pais que estão com a mente aberta. Tá. Que estão dispostos a mudar. Assim, a pessoa que senta na minha frente, eu não vou precisar provar que um danoninho não vale por um bifinho. Ele já sabe. Boa. Pra estar ali na minha frente já tem um nível de consciência um pouco mais, Gente, assim... tinha esse slogan, né?
Danoninho vale por um bifinho. Você sabe que tinha propaganda de leite condensado para recém-nascido? Sim, eu descobri. Eu fiz programa sobre isso. Eu tô fazendo programas aqui sobre isso há muito tempo. Um pediatra falou isso que veio aqui. Desesperador, dando uma madeira, assim, Dava né? na mamadeira. Era pra... Tinha um que já vinha meio furadinho pra só chupar o Falava leite muito condensado. mal do colostro e aí... Dá leite condensado. Dá leite condensado na fase de transição. Não,